Hoje vamos falar um pouco sobre a fé, né? A fé dentro da visão espírita. Quando a gente olha os evangelhos, a gente percebe que Jesus ele deixava muito clara a importância da fé, como sendo a grande força que possibilitava a realização de grandes coisas, né? Então ele dizia que se você tivesse um pouco de fé e dissesse a um monte, atira-se ao mar, né? Ele se atiraria ao mar. Com isso Jesus está querendo dizer que a fé é capaz de fazer coisas praticamente impossíveis, mas não no campo do extraordinário, do sobrenatural. Jesus está falando principalmente na questão moral. Então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas, né? Nós sabemos que é muito difícil a pessoa superar isso. Segundo Jesus, a grande coisa que seria capaz de fazer essa transformação, essa superação, seria a fé. Ainda nós podemos falar de situações que não fossem tão chamativas, né, no sentido moral, mas não menos importante, como por exemplo, quando você tem algum hábito que é prejudicial ao outro, né? Por exemplo, você é uma pessoa maledicente, não consegue controlar a língua. Então nós seríamos capazes de controlar a nossa língua, por exemplo, a partir do momento que nós acreditássemos que nós fôssemos capazes. Então nesse sentido que Jesus ele fala que a fé é uma virtude muito importante. O Espiritismo ele diz que a fé ela é a mãe da esperança e da caridade. Por que a fé é a mãe da esperança? Porque se eu não acredito principalmente em mim mesmo, na minha capacidade de realizar as coisas e de me superar diante dos problemas, eu não serei capaz de superar, né? Então, para eu ter esperança da superação, é preciso que eu acredite em mim, ou seja, que eu tenha fé. Quando o Espiritismo ele fala que a fé é a mãe da caridade, ele está querendo dizer o seguinte, que se eu não acreditar que exista algo além da vida, como que eu posso, por exemplo, perdoar alguém? Né? Como eu posso entender as falhas e as N situações na nossa vida? Porque o sentimento de injustiça, quando a gente não acredita, se torna muito difícil de se estabelecer. É muito importante eu crer para que eu possa ser justo e, portanto, da justiça, da fé, é que surge a caridade, ou seja, a capacidade de perdoar, de aceitar, mas não uma aceitação passiva, né? Deixar as coisas como estão, mas uma aceitação no sentido de entender que aquilo pode ser construtivo e produtivo para me transformar em coisas positivas no futuro. Então é nesse sentido que a fé ela é importante, porque eu devo acreditar que exista algo além para que eu possa perdoar. Né? Que se eu não acreditar que existe algo além, que existiu algo antes dessa vida, vai ser muito difícil eu perdoar e ter uma compreensão melhor do outro. Então é nesse sentido que nós estamos falando de caridade, né? A caridade benevolente, não a caridade beneficente. Então, é quando eu sou capaz de perdoar aquele que me fez mal, porque eu entendo que a vida é passageira e por pior que seja um mal que esteja me acometendo agora, esse mal vai passar, porque isso faz parte de um aprendizado. E quem me dá a consciência disso é a fé. Sem a fé, a gente não consegue ter esse tipo de compreensão da vida e das coisas. O Espiritismo ainda diz que a fé ela deve ser raciocinada e ser capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. O Espiritismo ele não é uma obra perfeita, né? E justamente por se reconhecer como tal, é que a gente entende que o Espiritismo ele tem uma grande vantagem sobre muitas religiões que acham que são portadoras de uma verdade imutável. O Espiritismo ele entende que ele traz uma verdade suportável para aquela época, para aquela situação. E tenta, na medida do possível, trazer uma descrição do mundo espiritual e do mundo material que não fira aquilo que a ciência compreende. Então o Espiritismo ele nasce dentro de uma mentalidade positivista de subordinação àquilo que a ciência diz. Isso é algo bastante importante. E o Espiritismo ele se coloca como uma fé que está sujeita a se modificar conforme vão passando o tempo e conforme vai se mudando os costumes. E ele é uma doutrina, o Espiritismo é uma doutrina que traz consigo a necessidade de fazer constante revisão, sempre atendendo aquilo que o conhecimento formal, a ciência tem a dizer.
né? Eu não sou muito favorável a encarar o Espiritismo como sendo uma ciência, ou pelo menos não essa faceta como algo determinante, porque o Espiritismo ele não utiliza-se do método científico para construir o conhecimento, né? Então, eu acho que é muito assim, precário a gente tomar isso como ponto de referência, dizer que o Espiritismo é uma ciência em si. Mas o Espiritismo é uma fé que tenta se harmonizar com o conhecimento científico. E isso também é algo bastante interessante e muito importante para o espírita estar compreendendo, né? Que aquilo que Kardec falou pode conter muitas verdades, mas são verdades que eram suportáveis em um determinado tempo. E com a evolução do tempo, nós passamos a ter novas visões para poder harmonizar aquilo que nós falamos e pensamos com a ciência. Isso é uma máxima que deve ser observado dentro do Espiritismo, que é aquilo que muitos chamam de caráter científico do Espiritismo. Deve gerar bons frutos. Se uma fé não é capaz de fazer coisas boas no mundo material à sua volta e no mundo moral da vivência do ser humano, então para que serviria a fé? Então é muito importante que a fé seja capaz de realizar e construir coisas de fato produtivas. E outro e último fator muito importante para ser analisada dentro da questão da fé e a visão espírita é que a fé deve ser capaz de unir e não segregar e não separar as pessoas. A partir do momento que a minha fé faz com que eu me sinta superior a alguém ou alguma coisa e a exclua, rechaça no nosso meio, dentro do movimento espírita, nós acreditamos que essa postura de fé não é interessante. Então a fé ela deve ter esse poder de buscar a conciliação e a aproximação e entender que ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes a pessoa está numa situação um pouco melhor em termos morais num determinado ponto, mas aquela outra pessoa estará também, que muitas vezes que você acaba considerando como sendo alguém inferior, porque pessoas inferiores não existem, ela talvez esteja superior em questões morais em outro ponto que você não foi capaz de desenvolver ainda. Então, é muito importante esse caráter de que a fé seja construtiva e seja um ponto de unificação. Então, essa seria a mensagem da semana e bom final de semana.